mais simples que o Galactus pareça como personagem, ele na verdade ele é muito complexo. Porque para entender ele é importante entender toda a cosmologia da Marvel, a história dos cosmos, sabe, dos celestiais, dos Beyonders, dos arquétipos. Tem que entender tudo isso antes para vocês entenderem a função cosmológica do Galactus. Senão não dá. O Galactus é muito complexo, galera, é o que eu tô falando pra vocês. É uma sequência de eventos. Nesse vídeo você vai entender por que o Galactus tá sempre faminto, por que ele tá sempre com fome, por que ele tá cansado. E afinal de contas, por que ele tá atrás do Franklin Richards? O Franklin vai virar o Galactus no futuro? Tudo isso são coisas que eu vou explicar pra vocês em detalhes nesse vídeo aqui. O filme vai fazer muito mais sentido agora. Eu também vou explicar pra vocês como que o poder e o tamanho do Galactus variam de acordo com a fome dele. Muita gente tá falando que o Galactus foi nerfado, né? Mas não tô entendendo que na verdade isso é explicado nas HQs. Existe um motivo pro Galactus ficar mais fraco quando ele tá com fome. Existe um motivo pra ele ter arautos. Por que você acha que ele tem arautos? Vai por mim, você vai sair daqui entendendo o final de Quarteto Fantástico, Primeiros Passos. Se eu começar a falar de marketing digital e infoproduto, tem muita gente que vai boiar no assunto, né? Então eu vou falar na nossa língua agora. Vamos falar de super-heróis e vilões do mundo digital. Por exemplo, você sabe que existe um Darth Vader que pode agir na tua rede social, na tua página de vendas e arruinar o teu negócio? E o Thanos? O Thanos detona tudo no instalar de Deus se você não ficar atento com ele durante um lançamento. Mas também tem um Homem de Ferro dentro do mercado digital e você precisa muito dele do seu lado para convencer os seus clientes. E também o super-homem que tem que estar ali com você, atento no seu público-alvo. Entendeu nada, né? Então calma, eu fiz um vídeo explicando tintim por tintim sobre os vilões e heróis que operam dentro do marketing digital. E é um vídeo que vai explodir tua mente, cara, é maneiro demais. O vídeo tá lá no canal da Hotmart. Aproveita todo esse conhecimento de graça pra você, cara. Vem no link da descrição que isso foi pensado pra você, nerd. Spectre aqui. Bom, eu já adianto pra vocês que o assunto do vídeo vai ser complexo, então eu vou tentar ao máximo situar vocês para que vocês entendam os termos e os conceitos que eu vou trazer pra vocês aqui nesse vídeo. O primeiro termo que vocês precisam entender é o termo cosmos, né? Na Marvel, esse termo se refere à totalidade do multiverso, todas as infinitas dimensões que existem no multiverso. E coloquem na cabeça o seguinte, o multiverso Marvel, como você conhece, não é o primeiro multiverso, né? Não é o primeiro cosmos. A Marvel não é igual a DC. Na Marvel existiram vários cosmos antes do multiverso Marvel, como a gente conhece agora. Os Celestiais, por exemplo, eles habitaram o primeiro cosmos, o primeiro firmamento. Só que a guerra deles destruiu aquele firmamento. E toda a energia da criação foi convertida pelos próprios Celestiais na criação do segundo cosmos. Então os Celestiais eles foram os seres mais importantes do primeiro e do segundo cosmos. Quer dizer, no segundo cosmos surgiram também os Beyonders, aqueles personagens onipotentes, né? O Beyonder vem de lá. Ele é um dos personagens mais poderosos da Marvel, justamente porque ele vem do segundo cosmos. Eu não vou passar pra vocês agora a história toda, cosmo por cosmos, mas é pra vocês entenderem a lógica da coisa. A cada novo cosmo, um novo aspecto fundamental da existência era adicionado. Ó, o quarto cosmos, por exemplo, é o cosmos onde surgiram os arquétipos, os conceitos arquétipos, sabe, narrativos. Foi onde surgiu a história. O quinto cosmos foi onde o caos passou a ter ordem e se originou a magia. O sexto cosmos foi onde surgiu a ciência. E é justamente desse cosmos aí que o Galactus vem. O Galactus era um cientista do sexto cosmos, né, do sexto multiverso. O Galactus foi o último sobrevivente do Big Bang, que destruiu o sexto cosmos e deu origem ao sétimo, o cosmos mais complexo de todos. Então, a origem do Galactus é a transição de cosmos, é a destruição do sexto e nascimento do sétimo, percebe? No sétimo ele se tornou um deus cósmico, um deus da ciência, um deus, com os poderes do Big Bang do multiverso anterior. Ele passou a fazer parte da hierarquia cósmica. E para quem ainda não entendeu, que o sétimo cosmos é o universo Marvel como a gente conhece. É o multiverso onde se passam as histórias da Marvel que você adora, né? Que você vê os seus super-heróis favoritos, super-vilões, enfim. Tudo que você está vendo agora da Marvel é nesse sétimo cosmos. E nesse multiverso, nesse cosmos, o Galactus tem a função cósmica de consumir energia, coletar energia, para que ele seja o Big Bang do sétimo cosmos e passe essa energia para outro. Para um ser do sétimo cosmos que vai cumprir a mesma função do Galactus no oitavo cosmos, no próximo. Só que assim, essa função, apesar de ser muito importante na lore da Marvel, né, no core, no núcleo da Marvel, a ponto inclusive da própria Dona Morte considerar que o Galactus era mais importante que ela no destino do cosmos. A entidade Morte considerava o Galactus mais importante que ela mesma. Afinal, eles dois representam o fim, a morte, né, do multiverso. Mesmo assim, ainda assim, o Galactus tem um fardo muito grande que ele carrega diariamente, a fome. O Galactus precisa reunir poder cósmico, energia cósmica, consumindo planetas. E não é abrindo o bocão e comendo, não, sabe? Tipo, com garfo e faca, não. Vocês estavam pensando o quê? Que o Galactus usa o planeta como se fosse, sei lá, bacia de cereal? Não, não é isso. O que o Galactus faz é usar os equipamentos dele para transformar o planeta em energia cósmica, para que ele possa consumir.
Ele pode consumir diariamente? Até pode, né? Ele consegue manualmente transformar um planeta em energia. Só que é mais complicado, ele tem que estar bem alimentado para usar os poderes cósmicos dessa forma aí. E geralmente ele só come quando ele tá com fome, ou seja, quando ele tá mais fraco. E por isso que ele precisa da ajuda da nave dele, das máquinas dele para consumir, para fazer essa transformação de energia. E não existe tecnologia comparável às tecnologias dele. Então quando ele coloca as máquinas dele num planeta, é GG. Nem o Dr. Destino dá conta, não tem como. Nesse sentido, o Galactus é realmente um vilão bem maior que o Dr. Destino. Ele é um personagem bem mais poderoso, com um nível de ameaça e urgência bem maior que o Dr. Doom. Mas, Pedro, então como que o Galactus perdeu pro Quarteto Fantástico? Então, no filme fica bem notório, bem na cara da gente, que o Galactus tá limitado, tá lento, tá cansado. Assim que o Quarteto chega lá no TA-2, na nave do Galactus, que se chama TA-2, ele tá lá, conectado por tubos na nave. Ele tá claramente sendo sustentado pela energia cósmica artificial da nave. Isso é um indicativo de que o Galactus não estava com energia suficiente para sustentar os poderes cósmicos dele por ele mesmo. Ou seja, o filme estava adaptando um Galactus faminto, cansado, com fome. Um Galactus enfraquecido. Um Galactus que dependia da TA-2, da nave dele. Isso já aconteceu, cara, diversas vezes nas HQs. Alguns arautos do Galactus, como por exemplo o Terrax, né, já até se aproveitaram desse estado do Galactus, quando ele está só com as reservas de energias artificiais da nave, que é um estado mais enfraquecido para quê? Para se voltarem contra ele. Então esses arautos aproveitam esse momento fraco dele para tentar se voltar contra ele, para se livrar, alguma coisa, para derrotar ele. Nunca conseguiram, né? Mas isso é canônico. O Galactus ele muda muito de poder de acordo com o estado de alimentação dele. O Galactus realmente passa mal de fome, cara. Ele fica enfraquecido. É uma coisa que perturba ele. Ele não fica bem. Já teve HQ que o Galactus ficou completamente chupado de fome, a ponto de não conseguir fazer nada além de ficar sentado esperando um rango. Até por isso que o Galactus costuma ter arautos, que são servos dele, são batedores que ele imbui de poder cósmico para fazerem parte do trabalho sujo para ele. E os arautos não têm esse problema da fome que ele tem. O Galactus do filme estava nesse modo, faminto, dependendo muito da surfista, né? Dependendo das energias artificiais da nave. Era um Galactus que você via que já estava cansado de ter que se alimentar o tempo todo, cansado de sentir fome. E esse é o grande drama do Galactus. Ele está preso nesse ciclo eterno de sentir fome e comer planeta, sentir fome e comer planeta, sabe? O tempo todo ele está preso nisso. E, cara, ele tá nessa há bilhões de anos, ele não aguenta mais. Eu vi algumas pessoas dizendo que o Galactus do filme não tem uma boa motivação, mas é porque o Galactus não é um personagem com motivações humanas. Ele é um ser com uma função cósmica, uma função que ele tá cansado de exercer. Cara, eu achei que o Ralph Ineson, né, o ator do Galactus, ele soube passar muito bem isso. Não precisou de diálogos expositivos, sabe, pra mostrar isso. Tava lá no filme como ator, o Ralph Ineson entregava os diálogos, como ele se movia, porque sim, o Galactus não era bonecão de CGI. O ator realmente botou o traje, cara. O ator, ele se vestiu de Galactus. Porra, tem gravações reais dele vestido de Galactus. Na minha opinião pessoal, os caras fizeram um trabalho incrível com a caracterização do Galactus. Esse design dele cheio de detalhes. Pô, a lá Estrela da Morte, sabe? O trabalho de voz do Ralph Ineson com aquela voz profunda dele, que a voz dele é assim mesmo na vida real. Cara, ele também falou, inclusive, que tentou passar a voz do Galactus como se fosse um desmoronamento de rocha, sabe? Como se fosse uma espécie de trovão, de desastre natural falando. Ele que falou isso. Então, sim, tem vários detalhes artísticos por trás que eu acho que eles acertaram muito. Óbvio que a gente não conseguiu ver um Galactus full power, um Galactus bem alimentado, que a gente sabe que quando ele tá bem alimentado nas HQs, esquece, cara, não tem pra ninguém. Ninguém, pode pensar qualquer um aí. Galactus é outro nível. Se vier Celestial, vai tomar fumo. Sim, galera, até Celestiais não conseguem bater de frente com o Galactus se ele estiver bem alimentado. Não tem. Pode juntar todos os heróis da Terra, todos os heróis da Marvel, vai lá, todos juntos. Pega os mais poderosos aí, Wanda, Jean, Thor, bota todo mundo junto. Um exército de heróis. Vai morrer todo mundo, porque puta, ele vai nem ligar. Tudo só depende da alimentação do Galactus. O Galactus já chegou a se alimentar do Dormammu. Cara, ele chegou a se alimentar de outras entidades místicas. Cara, chegou um momento que juntou todos os magos e todos os personagens cósmicos da Marvel. Eles não faziam nem cosquinha no Galactus, cara. Pô, o bicho é muito overpower. A única coisa que conseguiu abalar um pouquinho, né, o Galactus foi a voz do Raio Negro. E olha que isso é um feitaço pro Galactus, porque não existe nada mais poderoso na Marvel que a voz do Raio Negro. Presta atenção no que eu tô falando, não existe nada mais poderoso na Marvel do que a voz do Raio Negro, cara. A voz dele destrói a própria realidade, mata entidades abstratas. E o Galactus aguentou. Resumindo, um Galactus bem alimentado é pra comer todo mundo com farinha. Agora, um Galactus faminto com fome costuma ser um inimigo só dos heróis da Terra. Um inimigo só do Quarteto Fantástico, afinal, pô, o Galactus é um vilão da galeria, né, dos vilões ali do Quarteto Fantástico. Óbvio que muitas vezes outros heróis ajudam, mas já teve situações que o golpe final no Galactus foi o Reed fazendo um estilingue lá
E o Coisa acertando a força do Galactus com toda a potência. Tudo bem, né, que tipo, teve uma longa luta antes disso, mas é um exemplo de como os poderes do Quarteto Fantástico podem sim dar conta de um Galactus faminto, de novo, e nocautear ele. E foi exatamente o que rolou no filme. Quer dizer, o filme pegou até mais leve, né? A Sue sacrificou pra empurrar o Galactus. Ok, Peter, tudo bem, entendi, né? Entendi, mas agora, Peter, me explica por que o Galactus estava atrás do Franklin Richards. Bom, o Galactus, ele não gosta de exercer a função cósmica dele. Ele tá sempre buscando formas diferentes de saciar a fome dele. E muitas vezes de forma definitiva. Ele não quer mais sentir fome. Então muitas vezes você vai ver o Galactus indo atrás de planetas com energias especiais que deixam ele ainda maior e mais poderoso. Tipo, tem um arco inteiro, por exemplo, do Galactus tentando comer Asgard, o planeta dos deuses nórdicos. Por quê? Porque, segundo ele, comer Asgard saciaria a fome dele eternamente. O que é de se esperar, já que em Asgard tem coisas muito poderosas. Magia, deuses, né? Odin Force, frutos divinos, árvore da vida, a Yggdrasil. Só que a alusão direta que o filme tá fazendo entre o Galactus e o Franklin vem da HQ História do Multiverso Marvel. Essa HQ é a Bíblia da Marvel. Pra você ter noção, é a Bíblia da Marvel. E no livro de Apocalipse, dessa Bíblia, os últimos sobreviventes do multiverso, os últimos sobreviventes do sétimo cosmos, no final de tudo, são o próprio Galactus e o Franklin Richards. O Franklin está destinado a se tornar o maior herói de todos, o mais poderoso de todos. É o destino dele. E no final de tudo, assumir as energias do Galactus e a função multiversal dele como devorador de mundos. E é por isso que o Galactus viu aquele bebê através da consciência cósmica dele, através dos olhos dele, percebeu que aquele bebê poderia assumir o fardo dele, poderia assumir a fome do Galactus de uma vez por todas. Olha, então eu espero que isso tenha esclarecido tudo envolvendo o Galactus no filme pra vocês. Eu vou deixar mais uma pontinha nesse vídeo aqui, uma pontinha de curiosidade pra vocês. Porque o Galactus ele foi teleportado pra longe no final de Quarteto Fantástico Primeiros Passos. Só que a nave dele ficou sobrevoando a Terra. E nos quadrinhos, sabe quem aproveita essa oportunidade para ir até a nave do Galactus? Exatamente, o Doutor Destino. A gente vai falar disso no vídeo de análise, na cena pós-crédito. Então deixa o like aí, já se inscreve no canal, ativa o sininho que eu vou trazer para vocês toda a complexidade, tudo que vai acontecer agora, com o que a gente já tem, a gente vai conseguir prever o que vai acontecer nos próximos filmes da Marvel. Então se inscreve e ativa o sininho, para você não ficar por fora. Tamo junto, galera. Fui! Uhul!